Olha só, você acompanhou hoje aqui no seu jornal um episódio que aconteceu ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, quando 4 homens foram agredidos num protesto contra a manifestação fascista e logo depois foram presos. A gente conversa agora com a Vera Gers, que é advogada da Rede Sul-Americana Espaço Sem Fronteiras, que é composta por organizações que atuam na defesa dos migrantes e dos direitos humanos. A Vera acompanhou esse caso. Seja bem-vindo, Vera. Obrigada, boa noite. Vera, eu quero saber como que vocês avaliaram a prisão desses 4 homens, então um palestino e 3 brasileiros na noite de ontem. Essa prisão foi arbitrária, ao nosso entendimento. Eu não acompanhei o caso como advogada, mas colegas advogados acompanharam. E foi nítida a violência da manifestação. Porque ainda que é uma manifestação de extrema-direita, uma manifestação com cunho violento e xenofóbico. Então, o que acontece? Essas agressões partiram, inicialmente, desses manifestantes que supostamente faziam uma marcha pacífica. Nem o teor não era pacífico e eles começaram a agredir as 4 pessoas só porque elas estavam falando em árabe. Sim. Então, assim, agora, como que a gente pode falar que isso é pacífico? E a RPM simplesmente não respondeu aos ataques dos manifestantes. Ela simplesmente deixou eles serem praticamente linchados, não prendeu nenhum ou deteu nenhum dos manifestantes que proferiam palavras de ódio e manifestações xenofóbicas e agrediu, sim, o Hassan e os outros 3 que foram detidos junto. Para vocês é claro esse teor xenófobo e fascista dessa manifestação e realmente essa falta de atuação da PM, que não prendeu agressores, pegou as pessoas que tinham sido agredidas. Exatamente, um teor xenófobo. As pessoas que organizaram essa manifestação estão no movimento Veta Temer, está para sancionar a nova lei de imigração. O presidente tem que sancionar rapidamente. Então, os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil estão se mobilizando para que essa lei seja sancionada. E essas pessoas da extrema-direita, elas começaram esse movimento Veta Temer. E as manifestações são incrivelmente xenofóbicas. Eu não sei até agora como nenhuma providência foi tomada pelo Ministério Público para investigar, por exemplo, quem são essas pessoas que estão agredindo cidadãos, estão agredindo políticos, estão agredindo muitas pessoas e organizações. Essa lei, o conflito foi gerado por conta dessa lei, porque, como você disse, o Veta Temer, que era um movimento contra a lei de imigração, foi aprovado recentemente no Senado, e os manifestantes, os imigrantes que estavam ali, que são a favor dessa lei. Essa lei, inclusive, quando ela foi aprovada no Senado, ela foi bastante elogiada por movimentos de direitos humanos. É, de fato, uma lei que preza pelo estrangeiro, pelo imigrante, pelo refugiado? Sim. Ainda que a gente tenha, considerando nossa conjuntura política atual, que eu particularmente considero muitas pessoas em estado de exceção. Essa lei, sim, ela é pautada em princípios que visam os direitos humanos e sociais dos imigrantes, refugiados. E ela é muito criticada pela extrema-direita porque ela está na contramão, assim, acho que mundial, do que a gente vê ocorrendo nos Estados Unidos, na França, como a Le Pen, Trump nos Estados Unidos. E a lei ela foi construída com amplo debate com a sociedade civil e com os próprios imigrantes. Foram diversas audiências públicas com os imigrantes, diversas audiências públicas com as organizações da sociedade civil que trabalham com migração. Então, assim, ela é uma lei, sim, que visa os direitos sociais e ela, na verdade, é um alívio para o Estatuto do Estrangeiro, que é a lei que regula a migração hoje, que é uma lei da época da ditadura militar ainda, que tem um foco nacionalista e um foco voltado para o migrante como se ele fosse um instrumento de trabalho. Então, assim, essa nova lei de imigração, ela tem outra visão, pautada em direitos humanos, nos acordos internacionais. E ela, sim, deve ser sancionada rapidamente. Vera, a gente tem acompanhado alguns casos de violência. Então, a gente teve casos de violência em relação a indígenas, a camponeses, a trabalhadores rurais. Agora, esse contra imigrantes, você falava sobre um estado de exceção. Você acha que tudo isso é reflexo desse estado de exceção que a gente vive? Sim, porque esse estado de exceção, ele legitimou que a extrema-direita começasse a agir. E, na verdade, não é de agora, mas, assim, esses movimentos xenofóbicos sempre existiram, só que eles nunca se expuseram. Sim. E agora, com esse estado de exceção que a gente vive, é como se você sancionasse que essas manifestações ocorram. Sim. E são manifestações que vão contra as leis, vão contra diversos princípios constitucionais. Então, não é possível que uma manifestação como essa tenha
como esses movimentos reclamam, falam que é pacífica, tenha sido pacífica. Não, ela foi violenta e xenofóbica. Sim. Vera, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Viu? Volte sempre aqui no seu jornal. Obrigada. Obrigada a você.